Queria agradecer a divina presença do Eu Sou, agradecer a Deus, a persona, né? A todos que nos acompanham, que nos guiam, aqueles que a gente ainda nem acessou. Agradecer a todos os nossos ancestrais, os que vieram antes da gente, aqueles que vão por tudo, por todos os ensinamentos, por todos os livramentos, por todos os aprendizados que a gente ainda nem acessou. Agradecer o dom da vida, de estar aqui agora, podendo falar, pedir, agradecer, de estar neste momento de oração, de aprendizado, destravando algumas crenças, recebendo outras bênçãos. Agradecer, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se assim me confiou a piedade divina, sempre nos rege, guarde, me governe, ilumine. Amém. Amém. Odoiá-minha gratidão. Odoiá. Gratidão, Lulu. Não sei se você sabe, mas você deve saber que Odoiá é um mantra de descarrego. Eu vim saber disso recentemente. É algo que chegou a minha consciência, né? Essa informação tenho menos de 2 meses. Eu lendo em algum lugar, aí eu acessei isso. Odoiá é um mantra de descarrego. Aí toda vez que você estiver sentindo a necessidade, agora você fala conscientemente que é pra isso, entendeu? Pra isso mesmo. Fui olhar o chat pra ver se Maroquinha tinha escrito alguma coisa. Como ela não escreveu nada, eu vou iniciar a nossa oração também, né? Fazer a minha parte, a minha contribuição para esse nosso momento. Agradecendo a fonte de tudo que é, por tudo que é, né? Agradecendo por estar aqui, pela oportunidade de estar aqui viva, encarnada, trilhando todos esses processos, realizando todos esses aprendizados, amadurecendo, crescendo, evoluindo e despertando todo dia um pouquinho. Pedindo que verdadeiramente a fonte criadora e toda a hierarquia espiritual de mestres, de seres da luz, que possam nos auxiliar cada dia mais e mais nesses processos de despertares conscienciais que são tão recorrentes, que são tão necessários para a gente, que a gente possa estar sustentada, fortalecida, guiada, que a gente possa acessar a fonte da sabedoria, do discernimento, da lucidez, da clareza, para que a gente possa enxergar de fato aquilo com o qual a gente deve se conectar, aquilo que já deve se desconectar, aquilo que já é obsoleto, e que a gente possa trilhar esse caminho carregando pouco peso, que a gente tenha coragem de levantar as nossas asas e alçar os voos necessários, que a gente tenha coragem de soltar todo o apego, seja lá o que for, seja lá quem for, que a gente tenha coragem de liberar todo o apego que nos apreende, o apego que nos aprisiona,
o apego que nos estagna, que a gente possa soltar, liberar cada vez mais e mais. E que venham as consciências de tudo aquilo que a gente precisa soltar, de tudo aquilo que a gente precisa liberar, para que a gente possa viver uma vida cada dia mais leve, cada dia mais centrada na nossa essência, que é divina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, vencedores, agora e na hora de nossa batalha final. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ai, gratidão, Deus. Obrigada, Senhor. Capítulo 9. A gratidão através do perdão. A alma humana encontra-se aprisionada por uma armadura constituída por uma série de máscaras que criamos para sustentar a falsa imagem que temos de nós mesmos. Passamos tantas vidas dentro dessas camadas de proteção que acabamos nos acostumando a ponto de acreditarmos ser essa armadura e essas máscaras. Isso é o que eu tenho chamado de autoimagem idealizada, uma armadura criada ao longo da vida e que passamos a acreditar ser a nossa identidade, ser nós mesmos. Boa noite, Cacauzinha linda! Deus te abençoe, viu, meu amor? Amém. Acabei de começar o capítulo, tá bem no comecinho mesmo, viu? A alma humana encontra-se aprisionada por uma armadura, constituída por uma série de máscaras que criamos para sustentar a falsa imagem que temos de nós mesmos. Passamos tantas vidas dentro dessas camadas de proteção que acabamos nos acostumando a ponto de acreditarmos ser essa armadura, essas máscaras. Isso é o que tenho chamado de autoimagem idealizada, uma armadura criada ao longo da vida e que passamos a acreditar ser a nossa identidade, ser nós mesmos. Mais cedo ou mais tarde, essa armadura acaba desafiada pela realidade. Quando a vida começa a lhe mostrar que alguma coisa está errada, quando as repetições negativas e destrutivas na sua vida não se encaixam com a imagem que você criou. Quando o enredo que você montou para si começa a destoar do rumo da realidade, do rumo que a realidade toma, a armadura começa a fraquejar. Muitas vezes, nossa reação natural é tentar manter as defesas no lugar. Chamamos essa atitude de sofrimento. Feliz ou infelizmente, é assim que muitos se colocam no caminho do autoconhecimento. Aqui eu já quero dar uma pausazinha, né, pra gente
observar esse ponto, né? De como que ele enxerga o sofrimento. Como Siri Prembaba, ele é capaz de enxergar o sofrimento, né? É a reação natural de nós, humanos, a tentar manter as nossas defesas. Ou seja, a gente sofre com os ciclos repetitivos, a gente sofre com os padrões destrutivos, autodestrutivos, a gente sofre, no geral, seja lá com o que for, né? Mas, geralmente, aqui, né, na visão dele, que eu acho bem interessante para a gente também ampliar a nossa própria, esse sofrimento, ele só realmente é capaz de se sustentar pelo tempo aonde a gente insiste em manter as nossas defesas. Então, quanto mais a gente tenta manter as defesas, quanto mais a gente tenta manter as máscaras, quanto mais a gente tenta manter os apegos, né? Mais a gente sofre. Ou seja, se a gente busca um caminho oposto ao sofrimento, qual seria esse caminho? O caminho do flow, né? Que é o caminho do fluir. O caminho do deixar acontecer o que tem que acontecer, na hora que acontecer, do jeito que for para ser, sem criar muitas expectativas, ou melhor, sem criar expectativas nenhuma, sem cobrar demais de si mesmo, sem cobrar demais do outro, sem exigir demais de si mesmo, sem exigir demais do outro, simplesmente aceitar, né? Fazer o meu melhor, dar o meu melhor, ser o meu melhor, aqui, agora, amanhã, sempre. Mas sem criar todo um enredo. Porque quando a gente cria todo o enredo, quando a gente cria, né, uma visão, vamos supor, de futuro, quando a gente cria muitos planos, quando a gente faz muitos projetos, quando a gente deposita todas as nossas expectativas naquilo, né? Tanto de coisas que a gente tem para realizar, para fazer, quanto do que a gente é, né? Do que constitui o nosso ser. Tudo isso só vai o quê? Fomentando e retroalimentando essas máscaras. E quando a gente mergulha no autoconhecimento, que a gente para e observa e percebe, meu Deus, quantas máscaras, meu Deus, quantas crenças, meu Deus, quanta coisa que eu ainda tô, né? Que nem Lu estava falando no comecinho, quanta coisa que eu ainda tô apegada, quanto padrão que eu ainda vejo repetitivo, quanta coisa que eu ainda vejo que está conectado, sei lá, a meu pai, a minha mãe. O que é que eu faço com tudo isso, né? E aí vem a chave. Aceita como é, né? Acolhe tudo isso, tudo que for luz e tudo que for sombra também. Se for preciso chorar, chora, né? Para limpar, para ter a catarse, mas acolhe e abraça. E deixa que isso tudo se assente, porque naturalmente isso vai sendo resolvido. E quando não é para ser resolvido naturalmente, a vida vai apresentar as propostas para resolução. Vão vir as inspirações, vão chegar as ferramentas para que a gente possa fazer algo diante, né, disso. Então, muitas vezes a gente acaba querendo controlar tudo, querendo atropelar tudo, querendo ter o domínio sobre as coisas. E tudo isso só nos faz nos manter ainda mais presas ao sofrimento. Eu acho que na minha vida atual é o que eu tenho mais também exercitado nos últimos tempos, principalmente nos últimos 3 meses. É essa coisa muito do soltar, solta, libera, deixa ir, sabe? Não cria expectativa, só solta. É muito doloroso. Mas a gente vai percebendo que tudo vai ficando mais leve e que as coisas por si só, elas vão se encaixando como se fosse um quebra-cabeça, sem a necessidade da gente fazer tanto esforço,
Cacau tá dizendo que também tem feito isso. Que bom, amor. A gente tá conectada, né? Até nisso. Então, a gente foi programada, o ser humano foi programado para fazer esforço, para se esforçar demais, para obter as coisas, para ser, para parecer ser, muitas vezes até aquilo que não é, né? E para agradar, para fazer, para acontecer. E nossa, o quanto que a gente necessita se libertar de tudo isso, né? O quanto que a gente precisa agora só reprogramar para o descanso. Não, agora não é mais sobre o esforço, sobre o fazer, sobre, sabe? É sobre o descanso, é sobre eu me permitir também simplesmente não querer fazer, não querer ser, não querer mostrar, não querer. E eu acho que nesse movimento aí a gente consegue arrancar um monte de máscaras e a gente consegue também se libertar de um monte de defesas, de uma forma que automaticamente a gente passa a sofrer menos na vida, sofrer por menos coisas, né? A falsa imagem só começa a cair quando você pode atravessar a prova iniciática de ficar consigo mesmo e de se olhar no espelho, o que nem sempre ocorre de forma voluntária. Aliás, o contrário é mais comum. Você é confrontada consigo mesma contra a sua vontade, pois você preferia ficar protegida sob a capa da ilusão. O fato é que, a partir desse ponto, abrem-se fendas na armadura e lágrimas começam a cair. Vejam bem, né? As catarses que chegam. Viva a Deus que a gente chora. Se tiver sorte, se a vida lhe der um desafio grande o suficiente, após algum tempo de resistência, você finalmente começa a se render e a aceitar que não é quem você pensava que era. Nem o mundo é como você acredita. Então, como efeito colateral, raios de amor começam a iluminar sua vida. Esse é o início da transformação. Um milagre começa a acontecer. É o milagre da mudança de sua visão, que antes estava focada na escassez, o que causava somente reclamação, revolta e sofrimento, e agora está focada naquilo que você tem a abundância, os presentes que já recebe da vida e os talentos e dons que trouxe para dar ao mundo. É nesse ponto que você começa a agradecer. Isso aqui também traz uma grande lição, né? E uma lição relacionada a essas crenças de abundância e escassez que a gente carrega, tanto a nível de inconsciente coletivo, né? Porque a humanidade inteira carrega essas crenças. Então a gente sabe que o inconsciente coletivo e esse nível histórico aí, ele pesa mesmo, né? Sobre as nossas cabeças. A gente se conecta, né? As nossas redes neurais se conectam com as redes neurais de absolutamente todos os humanos do planeta. E, infelizmente, a gente sabe que a grande maioria da humanidade é uma maioria que, né, vive situações de escassez, que não são situações de abundância, de prosperidade. Então, isso contamina muito o nosso mental, aí junta com as crenças a nível genético, que são as crenças herdadas, né, nas nossas células, dos nossos genes. Aí a gente tem pai, mãe, avô, avó e toda a linhagem ancestral aí, armazenada no nosso DNA. E aí tem também as nossas crenças históricas de reencarnações passadas, para quem acredita em reencarnações. Nem todo mundo vai acreditar, mas aqui dentro desse grupo eu acredito que 99% acredite. E tem as crenças herdadas dessa encarnação atual.
principalmente na infância. É só na infância que se pega a crença? Não, ao longo da vida. Só que a grande maioria foi captada lá e a gente só tem reforçado na fase adulta. E aí, como é que faz para lidar com essa ruma de crença de escassez? Porque uma boa parte é minha, ok, foi dessa vida, foi da infância até aqui, mas e o que não é meu? Faço o que com isso? Né? Então, assim, é uma situação que a gente precisa começar a observar e orar e vigiar. Orar e vigiar não tem o que ser feito. Porque existe a reprogramação, existe a reeducação. Assim como a gente faz uma reeducação alimentar, poxa, cancela, Deus livre e guarde, vai no médico, descobre que está com a doença, que está com alguma coisa, aí vai precisar mudar toda a alimentação. A maioria das pessoas só muda porque de questões como essa. Se for para dizer assim, hoje eu vou mudar, eu tô saudável, fiz todos os meus exames e tá tudo bem com o meu corpo, mas eu quero mudar minha alimentação porque eu mereço comer melhor, eu mereço praticar atividade física. As pessoas fazem? Não fazem. Ninguém quer meter a mão na massa para fazer, entende? E essa questão de crenças é uma questão que ela precisa de que a gente meta a mão na massa, porque é uma coisa que tá aqui, ó, tá dentro de mim. Eu só posso lidar com as minhas. Maroca só pode lidar com as dela, Cacau com a dela, Luísa com a dela, e cada uma de vocês com a de vocês. Por mais que a gente faça curso, faça workshop, que a gente estude, que a gente tenha certificados, diplomas, sabe? Passe por vários procedimentos, mesa radiônica, barra de axis, constelação familiar, teta healing, tererê, tarará, tudo ajuda. Tudo ajuda. Mas não faz mágica. Porque a mágica, ela não existe. E geralmente as pessoas estão no caminho da espiritualidade, no caminho do autoconhecimento, e elas querem mágica, elas querem o pauzinho de pilipipim, só pra aqui. Quero sair pronta. Ninguém tá disposto ali todo dia, tá se melhorando, todo dia tá. Por isso que chama reforma íntima. Entende? Então, esse lugar da autoobservação. Poxa, por que eu tenho que estar focada só no que falta? No que falta. Poxa, hoje eu tô aqui, minha conta tá aqui com R$1,59. E eu tô preocupadíssima porque eu tenho os boletos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E, porra, eu vou ficar aqui com o meu olhar focado no R$1,59 com os boletos que eu tenho para pagar? Ou eu vou controlar essa mente malucona, doidona, entendeu? E vou pegar e vou me fazer de doida mesmo. E vou dizer assim, ó, peraí, que tu é grande, mas tu não é maior que eu. E vou procurar algo com que eu tenha em abundância, para dizer assim, não, o meu foco e o meu olhar vai ser para isso aqui. Sabe? Seja as plantas dentro de minha casa, seja o céu que tá lindo, estrelado. Quanta estrela tem no céu, que beleza! Que céu bonito é esse? Minha conta não tem o dinheiro que eu queria, a quantidade, mas o céu tem a quantidade maravilhosa de estrela que dá para focar minha atenção naquilo. Né? Na minha casa falta alimento hoje? Não falta. Eu abro a torneira, quanto de água que cai nessa torneira? Oh, glória a Deus! Você sabe que no mundo tem lugares que tem gente que não tem uma gota de água caindo na torneira. Para e pensa, né? Então é o quê? Abro o meu armário, gente, quanta roupa, quanto sapato, glória a Deus! Será que realmente todo mundo no mundo tem acesso a isso aqui? Tem acesso a uma casa? Tem acesso a uma cama para eu me deitar, descansar, dormir, relaxar? Será que todo mundo tem acesso à minha realidade? Será que para algumas pessoas hoje que vissem a minha vida, essas pessoas não me considerariam milionária, rica? E eu tô aqui reclamando do que mesmo? De que eu tô reclamando? Entende? Então, assim, gente, é um jogo. É um jogo. E a gente tem que aprender a escolher de que lado a gente vai jogar. Se é do nosso próprio lado, a favor da gente mesmo, ou se é contra a gente. Porque quanto mais eu focar meu olhar no que falta, quanto mais eu focar meu olhar no problema, mais afundada no problema eu vou estar. Pode ser uma dor, pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade financeira, um relacionamento, pode ser o que for. Então, eu preciso focar na solução.
Ou eu foco na solução, ou eu dou uma distração para minha mente, para enganar meu cérebro. E fazer com que ele, desvie o olhar. E passe a focar naquilo que há de melhor. Isso não é uma positividade tóxica. Entende? Agora, se existem questões que precisam de correção, a gente também precisa corrigir. Porque muitas vezes a gente está no caminho do autoconhecimento, mas a gente não quer corrigir aquilo que precisa de correção. Então, poxa, eu tenho algumas questões de dores, de questões no corpo, né? Que eu sei que eu preciso de um acompanhamento médico, que eu preciso estar no médico a cada 3 ou 4 meses, que eu preciso tomar remedinho mesmo, remedinho alopático. Ah, mas é porque eu não vou tomar remédio, vou só usar chá, folha, óleo essencial. Não, gente, pelo amor de Deus, tem questões que vão precisar ser tratadas e elas têm que ser encaradas dessa forma. Eu vou precisar fazer uma mudança na minha dieta, eu tenho que fazer a mudança. Eu vou precisar fazer atividade física todo dia, eu vou fazer atividade. Se isso é para o meu bem, se é para o meu melhor. Eu não vou mais ficar negligenciando aquilo que é para o meu bem, que é para o meu melhor, sabe? E essas mudanças na nossa postura, no nosso comportamento, elas se fazem necessárias, porque assim, não adianta nada a gente reprogramar a crença dentro da cabecinha da gente, né? Porra, tô com um mental top. Meu mental tá super blindado, reprogramei um monte de crença, sinto que meu emocional tá estável. Isso é para poucos, viu? Mas e o campo físico aqui, material, aquilo que me cerca, é congruente com as mudanças, com as alterações mentais e emocionais? Porque se não for congruente, se não for de acordo, eu vou ter que mudar o físico também. Tu tá entendendo? Eu não vou ter como realizar uma mudança em um só nível. Essa mudança ela tem que estar alinhada em todos os níveis. Para que a gente consiga consolidar verdadeiramente essa reprogramação de crenças de escassez. Ou de qualquer que seja a crença, viu? Tô dando um exemplo de escassez aqui porque o livro trouxe isso. E essa relação da gratidão, uma pessoa ela só consegue verdadeiramente ser grata quando ela já vibra na abundância. A pessoa que vibra na escassez, ela não consegue ser grata. Ela diz gratidão da boca para fora. Ela diz gratidão, obrigada, gratidão. Ela acha que realmente ela tá feliz, que realmente ela é grata pelaquilo, mas ela acha. Porque ela verdadeiramente não consegue ser grata, porque não existe possibilidade do verdadeiro, do genuíno sentimento de gratidão estar ali inserido em um campo, em um contexto onde a energia, a vibração da pessoa é pura escassez. Tu entende? Como é que vai tirar gratidão de dentro de um vaso que só tem escassez ali dentro? Não existe gratidão. Gratidão é quando a pessoa já vibra na abundância. As pessoas naturalmente abundantes são as pessoas naturalmente gratas. E vice-versa. É como se fosse um ciclo assim de que um complementa o outro. A gratidão complementa a abundância, que complementa a gratidão. E aí você entra naquele flow ali, daquele círculo, entendeu? Por isso que uma das chaves da lei da atração é a gratidão. É o ser grato. É o agradecer por aquilo que você já tem, que você está manifestando ainda. Então eu estou manifestando pela lei da atração, só que até a minha oração eu tenho que ser grata como se eu já tivesse aquilo. Entende? Porque se eu não faço dessa forma, dá treta, eu não consigo manifestar, eu não consigo atrair. Gente, qualquer coisa que vocês quiserem botar no chat aí, fiquem à vontade em qualquer momento, viu? Vou até abrir aqui o chat. Uai! Fui abrir aqui o chat e acabei saindo sem querer, desculpa. Que lindo, Maroca fez a oração e foi toda em cima da gratidão, ó. Agradeço neste dia ao Senhor Tranca-Ruas por destrancar as travas dos meus olhos e está me fazendo ver com mais clareza tudo ao meu redor. Graças a Deus, Laroye Exu. Exu é Mojubá. Agradeço a Nossa Senhora e a Padilha
por tirar e quebrar todas as forças que vieram para nos tirar do caminho da evolução. Laroie, salve Nossa Senhora Maria Padilha das Almas. Tenho feito isso também, nossa, libertador perfeito. Quando confiamos e soltamos, tudo acontece da melhor e mais elevada maneira. Exatamente, Cacauzinha. Exatamente. Então, vamos dar sequência aqui. A gratidão é talvez a primeira virtude da alma. Ela proporciona a mudança de eixo do sofrimento para a alegria. Ó, observe, tô no sofrimento por quê? Porque tô na escassez. Só tô enxergando o que é ruim na vida. Se eu só enxergo o que é ruim, não tem como eu sair do sofrimento. Eu só consigo sair do sofrimento no momento em que eu mudo o eixo e passo a agradecer por tudo que acontece, até as coisas ruins. Porque mesmo o que de ruim que tá chegando, a gente não tá conseguindo dar conta do babado? De alguma forma? Mesmo surtando, só faltando arrancar a roupa e sair pelada pelo meio da rua gritando: socorro, Deus! Ai, tem dia, gente, que eu tô nessa vibe, entendeu? Já tô a ponto de sair despirocada pelada gritando pela rua. Mas a gente não tá dando conta, ninguém ainda desceu pro hospício, amor. Tá todo mundo aqui, firme e forte, com a sanidade mental completamente ou quase. Entendeu? Então agradece. Agradece por isso, agradece porque tem força, agradece porque tem as entidades para livrar, entendeu, Maroca? E tá tudo certo. A gratidão proporciona a mudança de eixo do sofrimento para a alegria, mas somente a gratidão verdadeira, tá, gente? Pode fazer isso. É aquilo que eu falei. Quando a alma começa a se revelar, você sente gratidão pela vida, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela floresta, pelo mar, pela terra, por todos os seres. Até que chega ao ponto de você agradecer pelo momento sagrado do seu nascimento. Você pode então agradecer sinceramente à sua mãe, ao seu pai, aos canais que trouxeram você ao mundo, reconhecendo a divindade nesses seres. Assim você reconhece como um fruto abençoado. Ou seja, você se reconhece como sendo um fruto abençoado do mistério do amor. Somente quando chegar nesse ponto, você poderá se desidentificar da sua personalidade, que nada mais é do que um falso eu. Ou seja, não é a morte do ego. É uma reeducação dele e uma desidentificação, entende? O ego é o quê? A personalidade humana, que é necessária para o nosso processo. Se a gente está aqui agora firme e forte, é graças ao ego, é graças à personalidade humana. Só que eu não preciso me identificar com ela. Eu estou Paloma nesse momento, com essa roupagem. Mas eu sou Paloma? Não. Por que eu vou me identificar com tudo? Sabe? Ah, eu estou nessa casa, eu vivo nessa casa, essa casa me acolhe. Ok, mas eu sou essa casa? Eu sou o sapato que eu calço, eu sou o manto que cobre minha cabeça? Eu sou meu carro, eu sou meu trabalho, eu sou o quê? Eu não sou nada. No fundo, a gente não é nada disso aqui. E nada disso aqui é isso aqui. No fundo, isso aqui é só um holograma. Entende? Isso aqui tudo é só um holograma. São só projeções mentais, aonde a gente está inserido para jogar um jogo. Um jogo que parece um xadrez. Um jogo que foi imposto a gente pelo sistema. O sistema impôs o jogo. Somos, na realidade, computadores que eles vão lá e programam. E aí, qual é o sofrimento que vai vir agora? Tome esse, receba. Bora ver como é que você se sai. Por quê? Porque vai ser passando por esse sofrimento, passando por essa provação, passando por essa batalha, por esse obstáculo, por essa adversidade, por esse desafio, que a gente vai conseguindo se provar a si mesmo. A gente não tá aqui pra provar nada pra ninguém, não. Não tô aqui pra provar nada pra vocês, pros meus Exu, para meus orixá, pros meus santos, pros meus anjos. Ninguém tá nem aí pra ninguém, tá cada um no seu processo evolutivo. Entendeu? Tá cada um no seu processo evolutivo. Só que assim, um auxiliando o outro de acordo com o grau
de evolução. Então, se eu tô aqui, tem um que é maior do que eu, vai tentar me puxar um pouquinho para cima, e tem outro maior que vai puxar para cima, e assim sucessivamente a cadeia nunca acaba, até chegar na fonte. Mas no fundo, se a gente parar de se identificar tanto, a gente passa a sofrer menos, cada vez menos. Sabe? A gente vai começar a olhar as coisas até com uma certa frieza. Porra, aconteceu isso. Ué! Na hora a gente surta. Mas um surto que antes, para nossa vida, a gente poderia durar 6 meses, poderia durar 1 ano. Uma coisa que para muita gente derrubaria, colocaria numa depressão, faria uma pessoa tirar a própria vida. A gente vai passar por aquilo, às vezes, em 7 dias, em 3 dias. E daqui a pouco a gente tá, ó, de cabeça erguida de novo. Entende? Vai doer? Vai, porque nós estamos humanos. Por mais que a gente não queira e exercite, porque isso é um exercício diário, a gente vai exercitar diariamente não se identificar com o ser humano e com as coisas que acontecem. Mas por mais que a gente faça esse exercício, ainda assim, quando os baques vierem, eles vão doer. Quando o barco vier e balançar, a tempestade vier balançar o barco, ele pode sim naufragar, ele pode sim virar. Agora, não é sobre o naufrágio, não é sobre a cacetada que a gente toma, é quanto tempo a gente fica lá embaixo, caído, na lona. Tá entendendo? Porque a tendência é, quanto mais eu estou inserida no processo de autoconhecimento e reforma íntima, porque autoconhecimento sem reforma íntima não é nada. Esqueça. Ou você tem coragem de meter a mão e realizar o que precisa ser realizado na sua própria vida, que só você pode fazer por você mesmo, não tem Deus, não tem Jesus Cristo, não tem ninguém que faça, é você por você mesmo. Ou então, meu amor, entende? Mas o que é que vai determinar? Nossa, eu caí, mas eu levantei, tô de pé de novo. E aí, qual vai ser o próximo? E é que nem jogo de videogame, viu? Falar aqui pra vocês. A tendência é o chefão ficar cada vez mais forte. A tendência é a fase ficar cada vez mais difícil. Ninguém vinha pra cá com historinha de que eu tô na terra e eu vou chegar e vai chegar um momento que vai ser só flores, só esqueça. Quando você desencarnar, se você fizer bem o dever de casa aqui. Aí você vai se iluminar, acender. Pronto, vai. Se libertou. Mas enquanto você estiver aqui, meu amor, o escuro vai queimar. O escuro vai queimar. Porque você vai passando pelo processo e amadurecendo, crescendo. Entende? Então não pense que, porra, Siri Prembaba tá lá, ele não tem os sofrimentos dele, não. Sabe? Não pense que Buda, que Jesus Cristo, ó, tava aqui na terra e não tinha o sofrimento dele, e os coros deles não ardia, não. Ardia, amor, até umas horas. Tu viu como foi que Jesus morreu, né? Não preciso nem te lembrar. Então vai arder mesmo, vai queimar. Entendeu? Agora, é todo mundo que está disposto a passar pelo processo? Eis a pergunta. Perceba que ao honrar seu nascimento e honrar seus pais, você também honra toda a sua constelação familiar. Enquanto houver algum ponto de ódio em relação a qualquer ente da sua constelação familiar, você estará presa à terra e à noção de separação que traz sofrimento. Esse aprendizado se realiza através da gratidão. A gratidão brota quando você pode perdoar. E o perdão surge quando você pode compreender o porquê das mazelas da sua vida e simplesmente aceitá-las. Não estou dizendo que é preciso compreender cada mazela em detalhes, mas sim o processo pelo qual você atrai essas situações, que considera problemas e como reage a elas. Ó. Ou seja, não é pra gente perder tempo mergulhado nos processos, tentando entender o porquê que isso está acontecendo comigo. Eu não tenho que perder tempo tentando entender por que isso está acontecendo comigo, por mais que seja um ciclo repetitivo. Nossa, isso está acontecendo comigo de novo, por quê? Pra que perder tempo com isso? Isso vai levar aonde? Não é sobre eu entender o motivo.
do que está acontecendo, mas sim como eu reajo ao que está acontecendo. Entende? E assim, o porquê eu ainda estou atraindo isso para mim. São as perguntas mais interessantes a serem feitas, entende? Então é puxar o quê? O senso de autorresponsabilidade. Meu Deus, de novo essa situação, ok. Mas o que é que eu preciso alterar aqui dentro para parar de atrair isso? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é a forma mais elevada de eu reagir a isso aqui agora? Qual é a melhor maneira, a forma mais elevada, mais justa de eu reagir a essa situação? Pronto. E aí empreender a mudança. Você perdoa quando compreende que elas são as chances de cura e crescimento, em vez de achar que são eventos contra você, azares. Enquanto acreditar que a vida está contra você, estará impedido de agradecer, de respeitar e principalmente de amar. Seu coração permanecerá fechado e o resultado disso é o sofrimento. Por isso, eu estou sempre incentivando você a usar o poder da sua vontade consciente para pedir por compreensão. Que eu possa ser banhada pela luz do conhecimento. Somente dessa forma você terá acesso à gratidão e à devoção. É importante que você prossiga no seu processo de autoconhecimento até que possa se sentir um filho ou uma filha abençoada do mistério do amor. A partir daí, a gratidão brotará naturalmente. Você então estará pronta para esquecer o seu nome e a sua história e poderá se reconhecer como um ser divino. Compreenda a profundidade destas palavras. Se você não se reconhece como um ser divino, significa que ainda existe ingratidão. E, portanto, ainda existe algum ponto de ódio no seu sistema. São esses pontos escuros que criam todo tipo de repetição negativa na sua vida. E essas repetições estão dizendo que você ainda está presa ao passado por um laço de ódio. Ainda guarda ressentimento e mágoa por conta das experiências difíceis que passou. Com essas poucas palavras, eu lhe dei um mapa no qual você pode facilmente se localizar dentro da sua jornada. Mas posso ser ainda mais sintético. Se você não consegue se reconhecer como uma manifestação divina, eis um exercício que pode lhe ajudar. Olhe nos olhos da sua mãe e do seu pai. Não importa onde eles estejam. Pode ser simplesmente pela memória ou pelo coração. E sinceramente comece a dizer: muito obrigado, eu lhe sou eternamente grata. Veja se já pode fazer um sincero namastê, o cumprimento nepalês e indiano que significa: a divindade que está em mim saúda a divindade que está em você. Ou um pranam, que é uma reverência equivalente ao namastê, para esses dois seres que trouxeram você ao mundo, independente das mazelas de suas personalidades. A gente vai fazer esse exercício agora no final da aula, tá? Vamos fazer junto aqui. Lulu já se adiantou aí, já fez, mas eu sinto da gente fazer logo depois da limpeza de ganchos. Só vou concluir aqui que já estou no finalzinho da leitura. Enquanto você não puder sentir essa gratidão sincera, significa que ainda está presa ao passado. Significa que ainda está identificado com algum aspecto de sua personalidade que se encontra fragmentado. Eu chamo de pontos de ódio esses acúmulos inconscientes de energia, de intencionalidade negativa, criados pelos sentimentos negativos e reprimidos. Eles têm o poder de nos manter amarrados ao passado e presos aos padrões negativos. Quando uma criança não recebe a atenção que quer, ou é proibida de ter as coisas que deseja, ela entende isso como uma evidência que não é amada. A partir daí surgem os sentimentos de frustração, raiva, rancor, amargura.
e desejo de vingança. Com isso, a criança passa a desprezar os pais, que ao mesmo tempo são as pessoas que ela mais ama. Isso gera um profundo conflito interno. Com o tempo, a criança começa a anestesiar a dor causada por esse conflito e aprende a reprimir e guardar esses sentimentos nos níveis mais profundos do inconsciente. Esses pontos de ódio que nascem de ressentimentos e mágoas não deixam você experimentar a unidade, impedem sua integridade. Dessa forma, você não pode se identificar com o eu superior, a centelha do mistério do universo que o habita, a expressão de Deus em você. Em vez disso, você permanece acreditando ser uma criança ferida que não recebeu o que queria. Na idade adulta, você fica reeditando essa ferida infantil através dos seus relacionamentos, principalmente os afetivos sexuais. Seus parceiros ou parceiras se tornam apenas projeções dos seus pais. Essas feridas são como imãs que atraem justamente pessoas que têm feridas complementares às suas, para que vocês possam ensinar papéis complementares. E assim, um vai ajudando a reviver a história da infância do outro, com o objetivo de resolver aquela situação traumática de uma vez por todas. Ou seja, né, quando a gente está nessas relações, né, amorosas, afetivas, onde a gente acaba atraindo os parceiros, né, que a gente considera inadequados por questões de perceber, né, conflitos ali. Esses conflitos, grande parte deles são conflitos internos da criança interior. E esses conflitos, na realidade, o parceiro ele traz pra gente e a gente leva para ele somente o complementar, para que a gente possa crescer juntos. Só que, na grande maioria das vezes, a gente não consegue sustentar, porque é muito doloroso. Quando mexe na criança, é muito doloroso. Seja muito bem-vinda, viu, Crisinha? Neste instante eu lhe recepciono direito. Quando mexe na criança, entende? Eu mesmo não consegui sustentar. A minha relação com o Thiago foi, sabe, pegar as duas crianças interior e jogar dentro de um round e dizer assim, vai lá as duas e se estraçalha. Foi exatamente essa brincadeira aí. E aí chegou o momento que eu falei, ó, eu fugi 2 vezes na realidade, né? Eu fugi em 2022, aí retornei, vivenciei alguns meses novamente, tentei retomar a relação. E aí, quando eu vi a criança interior, já... Ó! Beijo, tchau! Tô fora, entendeu? Eu cuido da minha criança sozinha aqui, porque a gente também tem que ter a sabedoria, a humildade, o discernimento para compreender se a gente realmente quer cuidar e tratar dessa criança estando dentro de uma relação ou não. Porque tá tudo bem eu cuidar da minha criança interior sozinha. Eu não preciso de um parceiro para isso, não. O parceiro, ele vai auxiliar, sim, quando ele está disposto a auxiliar. Mas e se ele não estiver disposto? Se ele não estiver disposto a olhar, se ele não estiver disposto a reconhecer aquelas feridas, se ele não estiver disposto a assumir, eu tenho essas feridas, eu preciso curá-las, eu preciso tratar disso. Entende? Então não é só sobre a gente. Então a gente saber o que realmente pode nos edificar. Uma relação amorosa, afetiva, nesse momento pode edificar a minha vida. Se pode, beleza, eu vou em busca. Se não pode, minha filha, me deixe só aqui no meu canto. Me deixa com um crochêzinho assim, só pra eu dar uns beijinhos e tirar as teias de aranha de vez em quando, mas eu não quero nada sério com ninguém, não. Por quê? Porque uma relação afetiva, amorosa, conjugal, onde existe a parceria mesmo, meu amor, ela traz à tona muita coisa e de uma forma muito rápida.
E o casal, ele precisa estar muito bem alinhado e desejar, digamos assim, trilhar o mesmo caminho. Sabe? Aquele casal que tá sintonizado e um tá sentindo o outro, um tá percebendo o outro, e um tá dizendo, poxa, acho que eu mexi aqui sem querer, eu apertei o dedo no botão, engatilhou, ela tá despirocada, e vice-versa. E nem sempre a gente tá com paciência pra isso. Às vezes a gente tá de TPM e a gente quer que o outro se exploda. Você tá entendendo? Então, meu amor, muita calma nessa hora e cuidado na hora de fazer as escolhas, né? De estar com alguém, de se manter com alguém, de ir em busca de alguém, de se relacionar. Porque antes de se relacionar com o outro, a gente precisa aprender primeiro a se relacionar com a gente. E infelizmente isso não foi ensinado na escola, isso não foi ensinado na nossa casa, né? A gente não teve formação acadêmica para isso, cognitiva. A gente tá aos troncos e barrancos se estapeando, né? A gente mesmo se batendo na nossa cara, a vida dando na nossa cara, pra gente poder aprender com 30, 40, 50, 60 anos, 80 anos, tem mulher de 80 anos que não sabe se relacionar, e aí? Vai insistir em buscar uma relação pra quê? Se eu não tô dando conta de me relacionar nem comigo mesma, que quando eu tenho meu B.O. eu fico doidinha, eu vou atrás. Não, meu amor, deixa isso quieto. Deixa isso para os fortes. Eu não tô forte ainda pra isso, não. Ai, gente, descontraindo aqui pra vocês, viu? Mas tem muita tem muita verdade aí, viu? Acredite. Eu posso abrir um parênteses? Pode. É interessante essa colocação que você colocou. Olha que legal, porque não é porque a pessoa que tá solteira que ela tá à procura. Eu acho que antigamente tinha isso. Fulano de tal tá solteiro. Ai, graças a Deus. Ai, que bom. Investir. Ai, eu tô solteira. Graças a Deus. Ai, que bom. Eu vou me jogar no relacionamento. Não tá mais assim. Não tá mais. 10 anos atrás, 20 anos atrás, era uma coisa. Os momentos são outros. As pessoas estão solteiras e querem estar. Porque elas estão em busca de se aperfeiçoar, de se amar, de se cuidar, de viajar, de passear, de comprar coisas pra si. E é isso. A fruta tá solteira, que bom. Sabe? Não necessariamente. E aí a gente pode nutrir, como você falou, um crushzinho, uma amizade colorida, ou uma amizade legal, que pode surgir disso. Né? A pessoa mora sozinha e tal. Sim, e daí? Ela tá à procura, às vezes não tá mesmo. E tem pessoas interessantíssimas, solteiras. Não é porque ela tá solteira que ela tem defeito. Ah, tem algum problema. Onde tá tem algum defeito. Não tá entendendo? Tá todo mundo em busca de se aperfeiçoar. Entendeu? E muitas vezes, essa coisa de estar solteiro, ter alguém, às vezes as pessoas, a verdadeira motivação de uma pessoa em ter alguém, ela é uma motivação que na realidade a pessoa quer uma distração. A pessoa quer alguém para distrair ela, né, dos problemas, dos desafios da vida. Ela quer uma distração para poder acolher a criança interior dela, que ela nem sabe como acolher. E aí ela não aprendeu isso. E ela quer um colinho do marido, ela quer um colinho do namorado, sabe? Para fazer um dengo na criança, para aceitar as birras dela. Às vezes a pessoa quer uma pessoa para ela passar a viver em função do outro e esquecer da própria vida. Porque isso acontece muito. Da gente entrar em relacionamento, daqui a pouco a gente se perde. E a gente está vivendo em função do outro e esquecendo da gente mesmo. Então, tudo isso é mecanismo do bonitinho, do ego, né? Da personalidade humana, que quer se distanciar do processo de autoconhecimento e reforma íntima. Porque as pessoas que estão imbuídas verdadeiramente na reforma íntima, que estão metendo a mão na massa, meu amor, para elas tanto faz ter alguém como não ter alguém. Elas não estão nem aí, elas estão cagando e andando. Tu tá entendendo? Eu tô aqui na minha reforma íntima. Todo dia tu acha que eu vou ficar, sabe? Véi, isso é pequeno. Isso é pequeno. Eu quero uma relação? Quero. Eu quero um homem
incrível, mas que ele venha para somar, para multiplicar, para me tornar, para me ajudar a me tornar ainda melhor do que eu sou, e que ele esteja aberto e receptivo para eu ajudar ele também, impulsionar o processo dele de crescimento e amadurecimento. Porque se for um homem que, sabe, que não esteja na mesma vibe, buscando a mesma coisa, prefiro estar só. E eu acredito que aqui todo mundo também pensa muito parecido, né? E vida que segue. E vamos bater na caixa dos peitos e dizer, graças a Deus, antes só do que mal acompanhada, tá tudo certo. E não é mal acompanhada porque eu sou melhor do que ninguém, não. Sabe? É mal acompanhada porque a gente não tá na mesma ressonância vibratória. Ponto. Se a gente não tá vibrando, equalizado, as ondas de rádio, né? Pra tocar a musiquinha, precisam estar o quê? Equalizadas, senão não tem música. Só sai ruído. Só sai ruído. Aí você fica insistindo numa relação, seja lá que tipo de relação for. Pode ser um namoro, pode ser uma relação de pai e mãe, de amigo, seja lá do que for. Você insiste em ficar em uma relação que só tem ruído. Onde há uma disparidade absurda de vibração, de energia. A relação, gente, se tá equalizado, vamos, meu amor, chega pra junto que a gente vai fazer um coral lindo. A gente vai cantar alto e vai, sabe, tocar corações e a gente vai se curar junto. Nessa vibração, nesse som incrível. Mas se não tá equalizado, vaza. Sabe? Vida que segue. E não adianta eu ficar perdendo tempo olhando, porque fulano tá abaixo, porque fulano tá acima de mim, não. Porque às vezes realmente vai ser, fulano tá um grau abaixo e tá tudo bem. Outras vezes vai ser, não, fulano tá muito acima da minha vibração. E tá tudo bem também eu ter coragem de assumir. E dizer, porra, fulano tem uma vibração do caralho lá na casa da porra, eu não consegui acompanhar. Então aqui eu vou dar, um passo para trás, vou estudar, vou, sabe, investir aqui na minha reforma íntima para poder acompanhar. E segue o flow, né? Então a gente saber também ter esse direcionamento para não subir na cabeça, né? E achar também que a gente é melhor do que todo mundo porque tá trilhando um caminho de autoconhecimento. Porque tem pessoas que muitas vezes nem estão no caminho, digamos assim, a pessoa já chegou na Terra tão evoluída que às vezes ela tá ali de terno e gravata dentro de um escritório, sabe? Fazendo o trabalho dele, o trabalho dela, e ela nem tem nada a ver com espiritualidade ou com autoconhecimento, misticismo, nada, mas ela por si só já é uma pessoa altamente equilibrada, uma vibração altamente, sabe? E às vezes a gente quer achar que tudo é porque está inserido aqui no nosso contexto e não é bem assim, né? Então é saber filtrar e estar aberto, né? É isso. Observe. Não existe mágica. Existe trabalho. Existe consciência. Sem a luz da compreensão, você repete infinitas vezes todos os jogos de rejeição, de dependência e de codependência, de controle e de domínio, mas não encontra solução. Tudo isso acontece por conta de sua identificação com a criança ferida, que queria ter recebido amor exclusivo e não conseguiu. Ninguém consegue, não há pai nem mãe capaz de suprir essa carência. Felizmente. É por isso que você tenta se concentrar no eu superior, mas não consegue. Porque essa dor, daquele momento em que você não foi amada, ainda está no seu corpo emocional, que precisa de cura. Qual é a cura para o corpo emocional? Qual é a cura para o corpo emocional? A compreensão que gera gratidão. Ou seja, eu curo o meu corpo emocional na medida que eu vou compreendendo as coisas. Compreendendo. O processo de compreensão não é o mesmo processo do entendimento. Porque nem sempre tudo que a gente entende, a gente compreende, tá? Muitas vezes a gente entende uma determinada coisa, mas a gente de fato não compreende aquilo. Porque o entendimento é uma coisa que muitas vezes está associada à desidentificação.
tá, Cristo está passando uma situação aqui, eu olho para aquilo, poxa, eu entendo o que Cristo está passando. Mas eu só vou compreender o que Cristo está passando se realmente eu já tiver sentido aquilo na minha pele. Entende? Porque aí é como se você pegasse aquele aprendizado e você dissesse, eu entendo aquilo, mas eu entendo porque eu já senti. Eu entendo porque eu já acolhi. Eu entendo porque isso já percorreu o meu corpo. Sabe? De alguma forma, o meu físico ou o meu sutil. Então, a compreensão, ela parte justamente desse lugar de integração. De acolher e integrar o sentimento. Até mesmo o sentimento ruim, até mesmo a coisa quando ela não é muito boa. Quando a gratidão floresce. Tô bem no finalzinho, viu, gente? Só tem uma página agora para ler. De forma sintética, podemos dizer que a principal medicina para o corpo emocional é a gratidão. Mas essa gratidão não pode ser forçada, pois ela é um florescimento. Até que ela brote, você deverá continuar o seu trabalho de autoconhecimento para poder compreender o porquê das coisas. Por que você teve que nascer nessa família? Por que foi através dessa mãe? Por que através desse pai? Por que com esses irmãos? Quando puder compreender o mistério divino que está por trás da sua família, você se torna livre do ódio e começa a sentir gratidão e amor. Somente através da gratidão você poderá transitar da pequena para a grande família universal. E a gratidão só brota se você eliminar do seu sistema todos os pontos de ódio, ressentimentos, mágoas. Somente quando você puder agradecer, até mesmo pela surra que levou de seus pais, até mesmo o mais cruel ato de desamor, aquele que de fato você interpretou como abuso, ou que foi mesmo um ato deliberado de abuso, nesse momento, você pode honrar o principal ensinamento do Mestre Jesus. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O perdão foi o principal ensinamento desse grande mestre. Assim, você terá completado o caminho para o despertar e para a iluminação. O que são a transformação e a purificação do eu inferior, senão a purificação das mágoas e dos pontos de ódio que possibilitam o perdão e a gratidão. Ou seja, todo o trabalho da gente que busca a transformação, né? E a purificação do eu inferior, ele deve se concentrar na purificação das mágoas e dos pontos de ódios que a gente carrega dentro do nosso corpo emocional e que ainda impedem a gente de perdoar verdadeiramente e ser verdadeiramente grato. A purificação proporciona a abertura do coração e essa abertura faz com que você queira mais dar do que receber. Então, se você se descobre como a própria fonte de amor e de prosperidade, você é aquele que é rico, rica em todos os aspectos. Não te falta nada. Quando você completa essa transição, você está pronta para se desidentificar da personalidade, pois ela é apenas um veículo para você se mover no mundo. Olha que legal isso. Nossa, acho que deveria até anotar, viu, gente? Porque aqui eu vejo É como se fosse degraus, né? Primeiro você pisa no degrau da purificação, para purificar o corpo emocional das mágoas, dos pontos de ódio. Aí depois você vai para o degrau seguinte, que é onde você se descobre como sendo a própria fonte de amor e prosperidade. Ou seja, acabou o negócio de escassez, aqui já não me falta mais nada. E se aqui já não tenho mais ponto de escassez, eu já consigo ser grato verdadeiramente, né? E aí, depois que eu consigo ser completamente grata por tudo, até pelas piores misérias que aconteceram na minha vida, aí sim eu tô pronta para me desidentificar da personalidade. Porque enquanto eu não trilho esse caminho, eu não subo esses 3 degraus, eu não consigo a desidentificação do ego. Muito bacana isso.
A nossa personalidade humana é apenas um veículo que serve para nos mover pelo mundo. Ela é a extensão do corpo, que nasceu e um dia vai morrer e se dissolver na terra. Segundo as tradições que consideram a reencarnação, a morte é um processo que corresponde a trocar de roupa. A alma deixa o corpo que ficou velho e pega um outro. E eu estou aqui para ajudá-la a entender como você funciona. O amor e a compaixão divina se transformam em palavras que funcionam como um guia, um mapa, para você se localizar e se direcionar. Que lindo! O amor e a compaixão divina são um mapa para nossa localização. Rezo para que esse conhecimento transmitido se transforme em sabedoria em sua vida. O conhecimento se transforma em sabedoria quando é colocado em prática. Então, pratiquemos! Pratiquemos, né, garotas? Necessária essa prática. Vamos fazer, né, o nosso exercício de meditação, onde a gente vai fazer o corte, né, de ganchos e ataques psíquicos. E em seguida a gente vai fazer o exercício de visualização para a gente estar frente a frente com os nossos pais, né, nosso pai, nossa mãe, biológicos, para que a gente possa agradecer pela vida, né, agradecer por eles terem nos trazido até aqui. Então eu quero convidar vocês agora, quem quiser ir no banheiro, vá no banheiro, faça seu xixizinho, quem quiser beber uma água, beba uma água, quem quiser mudar de lugar, ir para um outro lugar da casa, baixar a luz, fechar os olhos, deitar na cama se quiser, relaxar um pouquinho, para que a gente possa realmente conseguir integrar. Eu vou desligar a gravação da aula e vou gravar a meditação separada, porque aí dessa forma, depois, se vocês quiserem, né, quem quiser assistir só a aula, ou quem quiser voltar de novo e fazer novamente esse momento, em um outro momento, se eu não posso mergulhar agora, Paloma, por qualquer motivo, então faz aí sentadinho de boa, superficial, mas em outro momento, se quiser um mergulho, já sabe que vai ter uma gravação complementar.